Olá pessoal, eu sou a professora Jaqueline e eu espero que estejam conseguindo dar sequência às atividades da disciplina Linguística 1. Creio que os conteúdos não são complexos e eu espero que o livro didático e os textos de apoio que eu escolhi tenham contribuído para o desenvolvimento acadêmico das atividades. Aproveito este momento para alertá-los quanto às referências que sugeri para a disciplina. Sugiro que não se limitem apenas aos textos necessários para as atividades. Ampliem os conhecimentos buscando outras leituras. Bem, esta aula eu escolhi um pouquinho para falar sobre fonética e fonologia. E eu explico por quê. A unidade 5, a meu ver, é a que pode causar um pouquinho mais de dificuldades. Não somente pelo fato de vocês precisarem realizar as transcrições fonéticas, mas para entender um pouco mais sobre como a fonética ela interfere nos processos de escrita e de aquisição da ortografia. Dessa forma, vamos às questões de hoje. Primeiramente, eu acho importante diferenciarmos o que é fonética e o que é fonologia. A fonética é o estudo dos sons da fala. Fonologia é o estudo dos sons que tem a função de diferenciar os diversos significados de cada palavra. Assim, a troca de um fonema ela pode alterar o sentido da palavra, como em faca e vaca. Cabe ressaltar que essa divisão entre fonética e fonologia ela é apenas didática, porque na verdade as duas disciplinas elas são dependentes uma da outra. Outra diferenciação que se faz necessária é entre letra e fonema. A letra, como sabemos, é a representação gráfica do alfabeto, que é dividida em vogais e consoantes. Já os fonemas, eles correspondem aos sons de uma determinada língua e são representados através das letras. Vejamos, na fonética, quando nós queremos representar um fonema, escrever a letra correspondente cercada por duas barras. O símbolo acima, a letra Z cercada por duas barras, ela representa o fonema, ou simplesmente o som da letra Z, que emitimos quando pronunciamos as palavras fazenda, exame e mesa. Na fonética, o som dos fonemas são representados por símbolos específicos. Então é importante ter claro que quando lemos uma letra entre barras, nós estamos tratando do fonema, que foneticamente tem uma representação específica e não a letra. Tá? Isso ficará evidenciado ao observarmos logo mais a tabela de símbolos que usamos para fazer as transcrições fonéticas. Seguimos então para a discussão sobre como são produzidas as consoantes e as vogais em relação à fala. Essas variações que observamos, elas podem refletir na escrita. Na fala, as consoantes e vogais, elas articulam-se de modo diferente, o que pode causar desvios na escrita. Por exemplo, optar pode ser representado por optar por nosso aluno. Escola pode ser reproduzido como escola. Em algumas regiões, leite pode ser reproduzido como leite por nossos alunos. Como as vogais e consoantes são pronunciadas de maneiras distintas, vejamos como é dividido o aparelho fonador. Comecemos pela língua, depois nós temos os dentes, os alvéolos, a ponta da língua, a lâmina da língua, o palato duro, o céu da boca, o dorso da língua, as cavidades nasais, o véu do palato, a úvula, ou popularmente conhecida como campainha, a faringe, as pregas vocais e, por fim, a epiglote. Lembrando que cada uma dessas partes tem um papel fundamental na produção de determinados sons. Assim, se ocorre um problema com esse órgão, isso refletirá na fala e nos sons das letras e das palavras. Tudo isso, de certa forma, também influencia na transcrição fonética. Veja a definição. Transcrição fonética é o registro inequívoco da fala com base em um alfabeto fonológico, que é composto por símbolos que não representam uma relação direta com a escrita. Assim, a transcrição corresponde exatamente ao modo como pronunciamos determinados sons. E para cada som, há uma representação. Por exemplo, voltando ao som do R, vocês verão isso na tabela. O R nós podemos pronunciar forte, como em porta, mais suave, como em porta, e porta,
arranhado como no sotaque carioca. Para cada um desses R's, uma representação. Prosseguindo, vamos abordar as consoantes levando em conta a metodologia usada para a transcrição. Quanto aos critérios relacionados à produção dos sons das consoantes, nós precisamos considerar o modo de articulação, o ponto ou lugar de articulação e o papel das cordas vocais. O modo de articulação ele diz respeito ao tipo de interrupção da corrente de ar que os articuladores provocam durante a sua produção. A maneira como essa interrupção acontece pode ser classificada da seguinte maneira. Lembre-se que isto se dá sempre a partir da sonoridade. Assim temos as oclusivas como em paca, cama e bala. Já nas nasais, em que há o direcionamento do ar para a cavidade nasal e oral, nós temos o M em mala, napa e manha. Nas fricativas, em fala, vala, sala, zaga e jaca. Na produção das africadas, há dois processos. Veja em tia e dia. Mesmo no que se refere à sonoridade, elas são muito próximas. As vibrantes são observadas no som do R, quando pronunciadas em vara, brasa, por exemplo. Nessa situação, percebemos que o som é produzido por batidas rápidas da língua ou do véu palatino. Uma consoante retroflexa corresponde ao som do R forte, comum no dialeto carpira como em porta. Por fim, temos as laterais. O som se forma a partir da saída de ar pela lateral da boca. Tem-se a ocorrência no som do L e em lama ou lhama. Na sequência, nós vamos observar como classificam-se as consoantes quanto ao local de articulação. Devemos considerar aqui o ponto onde a passagem de ar é interrompida. Para o português, elas são descritas da seguinte maneira. As bilabiais, que se dão pela junção do lábio superior e inferior, temos na pronúncia de P, M e B, como em paca, mala e bala. As labiodentais. O lábio inferior se move em direção aos dentes incisivos superiores, como em fala e vala. Quando a lâmina da língua se move em direção aos dentes incisivos superiores, produz-se o som que ouvimos em D, S e Z, N, L e T. Nas alveolo-palatais, a parte anterior da língua contrasta com a média no céu da boca, como em chapa e jaca. Há um som chiado. O mesmo pode acontecer com o T e o D em alguns dialetos, como em tia e dia. Nas palatais, a parte média da língua se articula na parte final do céu da boca. Veja como isso acontece em manha e lhama, com o som de nhê e lhê. As consoantes velares, elas podem ser observadas na produção do som de C em cama e do G em gama. O último ponto de articulação a ser observado é o glotal, em que os articuladores são os músculos da glote. Trata-se do R vibrado como em rala. Para terminar a verificação das consoantes, nós temos os critérios de vozeamento e desvozeamento das consoantes. Esse aspecto está relacionado ao papel que as cordas vocais podem ter, vibrar ou não vibrar durante a produção do som. São vozeadas ou sonoras as consoantes B, D, G, V, Z, J, G, T e D, e o R em meio de palavra como em amarga. São desvozeadas ou surdas as consoantes P, o R em início de palavra, o K, F, S, X, como no X e no CH, e o T e o H. Assim, ao classificarmos uma consoante, é preciso indicar a classificação do segmento. Quando dizemos
que P entre barras é uma oclusiva bilabial desvozeada, estamos indicando que oclusiva é o modo de articulação, bilabial refere-se ao ponto de articulação e desvozeada porque não há vibração das cordas vocais. Vejamos agora a tabela com os símbolos, a classificação dos segmentos e a representação ortográfica dos fonemas. Verifiquem que os símbolos muitas vezes diferem da representação ortográfica. Para a transcrição fonética, é necessário substituir todos os símbolos ortográficos pelos símbolos fonéticos. Usem a tabela que está disponível na página 105 do livro didático da disciplina. Se vocês seguirem essa tabela, não haverá erro. Para finalizar a questão da transcrição fonética, vamos observar um pouco mais sobre as vogais. A saber, no português brasileiro, nós temos ao todo 12 vogais. Além das 5 que constam no alfabeto, nós temos o E e o O, vogais de som mais aberto, e as nasais em an, in, on e As vogais, elas podem ser descritas de acordo com a articulação, da seguinte maneira: altura da língua, anterioridade ou posterioridade da língua, o arredondamento ou não dos lábios. A altura ela pode ser dividida no português em 4 níveis. A alta em I e U, média alta em E e O, média baixa em E e O, e média e a vogal baixa, que é o A. Logo, a anterioridade ela está relacionada com a posição da língua durante a produção do som. Assim, nós temos 3 posições. A anterior com o I, E e E, a central com o som do A e a posterior com o som do U, O e O. Enfim, temos o arredondamento que condiz com a posição dos lábios que podem estar estendidos, no caso das vogais I, E e A, ou arredondadas, como nas vogais U, O e O. Veja a tabela de representação desses segmentos. Lembrando que a representação das vogais nasais, em que ocorre o abaixamento do véu palatino, é expresso sempre pelo símbolo til. Na transcrição fonética, a tabela com essas vogais, ela está disponível na página 113 do livro didático. Lembro a vocês que as vogais são normalmente vozeadas, com vibração das cordas vocais. Em português, o desvozeamento ocorre em geral em vogais não acentuadas em final de palavra, como em pata, sapo e bote. Nesta outra tabela, é possível verificar o símbolo fonético, a classificação dos segmentos e as transcrições e alguns exemplos. Observem que a tabela também traz 3 vogais átonas em final de palavra, como em tapete, o som do I, tá? Tapete, pacata e tudo, com o som de U, tudo. O último ponto que eu gostaria de abordar aqui é a fonética na escola. Os sons, eles podem ser distintivos ou não de significados, como em faca e vaca, significados diferentes, ou cadeira e cadeira, que têm a mesma significação. Um som, ele pode não distinguir palavras em um contexto, mas ter um valor distintivo em outro, como em peixe e peixe, e dei e dê, que o sentido é totalmente diferente. Ou então, no caso das consoantes, distinção entre sons sonoros, que são os vozeados, e surdos, que são os desvozeados. Em P e B, por exemplo, que são sonoros, e F e V, que são surdos, a criança ela pode não ter como ponto de referência o conhecimento prévio da escrita da palavra. Assim, ao sussurrar a palavra, há um tipo de fonação diferente na produção dos sons sonoros e surdos, como em a vaca está no pasto. Se ela sussurrar essa frase, pode não haver a distinção entre o V e o P no momento da escrita, e aí há as trocas. Com as vogais, essas trocas também podem ocorrer.
Para entender como ocorrem tantas variações na escrita, veja algumas regras de variação na fala. Compreenda isso também, o porquê que isso acontece. Pode-se dizer ouro e ouro, peixe e peixe, pouco e pouco, bandeira e bandeira. Mas não se pode dizer de para dizer dei, feto para se dizer feito, ou para se dizer paira. A variação entre e só ocorre diante de R. Por exemplo, bandeira pode-se dizer bandeira. Leite não se pode dizer lete, perde o sentido. Ou de X e CH e J e G, como em peixe, peixe. Mas jeito não se pode tirar o I, ficaria jeito. A variação entre AI e A só ocorre diante de CH e X, J e G. Como em caixa, caixa, saia, já não dá. Tá? A variação entre O e O ocorre sem ser previsível pelo contexto do som que procede ou sucede nas palavras. Exemplo, touro, touro. A variação de A e ai, e ei, o e ou, oi, u e ui em palavras oxítonas terminadas pelo som S, Z, J, G, CH e X, também pode ocorrer variações, como em rapaz, rapaz na fala, talvez, talvez, arroz, arroz, luz, luz. Para finalizar esta aula, eu chamo a atenção para o fato de que, em contexto de ensino, nós devemos levar em conta, especialmente nas séries iniciais do Ensino Fundamental 2, que, pela minha experiência, ainda encontramos muitos alunos semi-alfabetizados. Pensar nas seguintes questões para refletir sobre as dificuldades dos nossos alunos. Do lado da fala, a definição do dialeto base, qual é a língua que o nosso aluno traz para a escola? Já do lado da escrita, perceber a definição do sistema de escrita e das regras ortográficas. Será que ele já as domina? As regras de escrita, elas restringem o uso pela representação gráfica. É necessário que ele entenda as convenções e que nós não podemos escrever como nós falamos, muitas vezes. A fala, ela permite o rompimento dessas regras. Mas até que ponto isso é possível? O que é possível dentro das regras? O que podemos chamar de gramatical ou agramatical? Bem, eu me despeço de todos e espero ter contribuído ao menos um pouquinho para o entendimento da fonética e a sua importância em situação de ensino. Fiquem com as referências desta aula. Um abraço a todos e um bom trabalho.